Oi, tudo bem com você? Aqui quem está falando é Isabela Loures, ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. O Flávio me convidou para dar um pequeno depoimento aqui sobre o meu trabalho. Eu me sinto muito honrada, muito obrigada, Flávio. Eu sou uma mulher branca de meia idade, 53 anos, tenho um cabelo liso, na altura do ombro, marrom, rajado de mechas prateadas, a testa é pequena, a sobrancelha fina, os olhos são marrons e grandões por trás de um óculos de 8 graus vermelho. O nariz é pequeno e quando visto de lado é um pouquinho adunco. Os lábios são pequenos, claros e levemente carnudos. E eu tenho pequenos vincos em volta do lábio. O rosto é redondo. Eu moro em Curitiba. Eu uso hoje uma jaqueta de nylon cinza com zíper dourado, um brinco de argola prateada e fones de ouvido branco. Eu tô no meu quarto e atrás de mim tem um trecho de parede na cor areia e acoplada a essa parede, uma porta de vidro espelhada, espelhando algumas árvores lá fora. O Flávio me pediu para contar um pouquinho sobre esse trabalho e ele me provocou com a primeira pergunta: o que é ler para mim? Ler para mim é, com imensa curiosidade, visitar a mente de outra pessoa e ver o mundo com os olhos dela. E o que eu mais gosto de ler não é a história em si, mas é o como se conta. Porque afinal, um grande escritor, um escritor artístico que nos captura, vamos dizer assim, ele nos captura não é pelo que ele conta, porque às vezes as histórias são, inclusive, muito banais, muito previsíveis, digamos até, mas é o como eles contam. Particularmente, eu tenho preferência pelos escritores cujo principal foco de trabalho com a escrita é o trabalho da narrativa de um jeito muito especial. Por isso que eu amo, acima de todos os amores dentro da literatura, João Guimarães Rosa. Sempre digo que o livro da minha vida, e ainda que houvesse muitas outras vidas, Grande Sertão Veredas, porque o trabalho da linguagem, a maestria, a genialidade é o que me absorve, o jeito de contar, a narrativa. Por isso também Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, o maior poeta para mim. Como que eu comecei a ser ledora? Em 2019, uma amiga minha, a Adélia Nicoletti, me contou que ela estava lendo para um ator, dramaturgo cego em São Paulo, o Edgar Jacques, e que ela lia e mandava por WhatsApp as leituras. E eu me empolguei e disse para ela que gostaria de fazer essas leituras também. Ela me passou o contato do Edgar e a gente começou a trocar ideia e eu comecei a ler para ele. O primeiro livro que ele escolheu foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Então, em setembro de 2019, eu comecei esse trabalho. Até que eu cheguei naquele autor que eu adoro e sou viciada, que é o autor japonês Haruki Murakami, que arrasta milhares de fãs pelo mundo inteiro, e comecei a ler para o Edgar e para um grupo pequeno de amigos. E no decorrer dessa leitura do Murakami, quando apareciam os diálogos, os travessões, os diálogos entre os personagens, eu comecei naturalmente e surpreendentemente, como se aflorasse em mim, fazer vozes para aqueles personagens, interpretando o que seria a imagem do personagem dentro de mim, geralmente imagens caricaturais, e as vozes vinham de forma caricatural também, o que dava uma certa dramatização cômica e ao mesmo tempo dramática e legal aos personagens. E nos ínterins dos diálogos havia a narração do próprio narrador, ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa, e assim eu fui me apaixonando e me envolvendo com as multipossibilidades de interpretação através das vozes, das dinâmicas dentro do texto.
e comecei a desejar muito que houvesse mais leitores que pudessem ter acesso a essas obras. Então, estimulada também pelo Edgar Jacques, concomitantemente, eu comecei vários e diversos cursos para me formar audiodescritora. E nesses grupos de alunos eu acabei conhecendo mais algumas pessoas que me incluíram em grupos de AD, né, de audiodescrição, e devagarzinho as pessoas ficaram sabendo que eu fazia essas leituras. Então, uma delas, chamada Regina, se prontificou a publicar num grupo uma leitura minha e naquele momento em diante deu um boom de leitores. Eu criei um link, eu criei um grupo e um link de WhatsApp e vieram muitas pessoas, mais de 120 pessoas. E dali em diante eu comecei a ler um livro atrás do outro e as pessoas iam compartilhando os links de convite de leitura nos grupos delas. Desde então, de setembro de 2019 até agora, foram lidos 20 livros. No ano de 2020 foram lidos 13 livros. E esse ano até aqui já lemos 7 livros, numa soma aproximada de 5.500 páginas. Como que é o meu trabalho? Assim, o que eu desejo com o meu trabalho? Todo dia oferecer um grande espetáculo. A cada dia poder dar para o leitor não uma leitura, mas uma experiência vivencial de um texto. E o efeito que isso gera é muito semelhante a essas maratonas de séries que as pessoas assistem no Netflix. É isso que eu desejo. Porque, às vezes, a produção para o cinema ou para o teatro de uma obra literária é obrigada a caber em 1, 2, 3 horas no máximo. Mas o livro, se ele tiver 400 páginas, 800 páginas, 1.200 páginas, ele vai permitir uma experiência dessas 1.200 páginas. Uma leitura envolvente desse livro permite a experiência dessas 400, 800 e 1.200 páginas com todos os detalhes, as intenções, as sombras e as luzes que o autor quis trazer. Então, é por isso que eu comparo a uma série de Netflix, porque é como se cada dia fosse um novo capítulo, fosse vivendo e experienciando como um espetáculo a cada dia, essa leitura. E portanto que muitos amigos leitores vão me escrever e falam: no último vídeo que você postou, e não era vídeo, era áudio. Por quê? Porque o meu trabalho é assim: eu gravo os capítulos dos livros e mando todo dia pelo WhatsApp para grupos formados para a leitura daquele livro. Eu mando todo dia de 50 a 60 minutos de leitura e são áudios de WhatsApp, não são vídeos nem filmes, mas as pessoas no afã, na empolgação, chamam de vídeo. Então isso me alegra muito, porque dá uma sensação de que elas estão tendo uma experiência de cinema, né, com essas leituras, e atinge então o meu desejo da proposição desse trabalho. Então é assim, eu faço um vídeo convite, um áudio convite, crio um grupo e um link, distribuo nas minhas várias redes, os amigos leitores também distribuem, e as pessoas clicando naquele link passam a entrar no grupo e geralmente em 48 horas eu começo a postar o livro. As leituras são diárias, porque é uma outra coisa que eu gosto de fazer. É assim como a gente tem o nosso tempo de caminhada, de escovar o dente, de se alimentar, tomar banho, que faz parte do nosso cotidiano e do nosso hábito. Eu acredito que uma leitura envolvente e envolvida encontra também no cotidiano da nossa vida um lugar, um horário, um momento onde ela possa sempre acontecer, poder incluir no teu cotidiano aquela leitura. E tem sido muito maravilhoso, porque as pessoas aderem e quando o livro acaba,
elas dizem que fica muito difícil a crise de abstinência porque já havia esse hábito cotidiano. O que eu faço também é, além do grupo de leitura, criar grupos paralelos para discussão sobre o livro, para comentários sobre o livro, conversas sobre o livro. Então fica com uma cara de clube de leitura e as pessoas têm um contato próximo e trocam ideias pelos seus pontos de vista, é muito legal. É tudo feito de um jeito muito caseiro, eu gravo no meu celular, eu uso um aplicativo aqui do meu computador, que é um Apple, eu uso um estúdio caseiro chamado GarageBand, e nesse estúdio caseiro eu vou compondo uma sonoplastia, eu pego umas músicas do YouTube, passo para um MP3, coloco como trilha sonora permeada a minha narração, e assim vamos dando efeitos especiais, música, sonoplastia, alguns efeitos especiais como Alice no País das Maravilhas. Tinha momentos que eles derrubavam latas, tropeçavam, batiam palmas, gritavam. Então eu vou lá, pego um monte de lata na minha casa, panela, faço uma montagem com vários timbres de palma, com vários ritmos de palma, enfim. Eu mesma vou criando efeitos sonoros. É tudo muito divertido, é um trabalho que é diversão. Então, dentro desse meu desejo de outras pessoas terem acesso, não só aos grupos fechados de WhatsApp, eu criei uma página no YouTube chamada Para Todos Lerem, que é uma página sem fins lucrativos, onde os livros lidos são postados em playlists, cada playlist com o nome daquele livro, que é publicado em ordem numérica de capítulos bem organizados, que quando a pessoa clica lá, naturalmente o cursor do YouTube vai para o capítulo 1, 2, 3, naturalmente. E sempre são áudios não muito longos, entre 35 a uma hora e pouquinho. Então a pessoa numa sentada vai lá e lê aquele trecho. Assim não ficam aqueles áudios muito longos que a pessoa se confunde com o cursor, porque quando ela para de ouvir, o cursor volta, ou seja, às vezes tem livros publicados de 9, 10, 15 horas. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente se conhecer, e de eu ter podido apresentar esse trabalho que é feito com tanto amor, e eu gostaria de convidá-los para conhecer o canal Para Todos Lerem. Tem bastante livro publicado lá e eu sugiro um livro delicioso para vocês começarem a ouvir, se interessarem, o livro A Ilha Perdida, da Maria José Dupré, cuja trilha sonora inteira foi feita apenas com vocais do Milton Nascimento e com a percussão do nosso maravilhoso Unaná Vasconcelos. Foi uma delícia conhecer vocês, um abraço e tudo de bom.